Boa noite. A partir de agora você assiste ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nosso convidado é o jornalista e escritor Marcelo Godoy, autor de A Casa da Vovó, um dos livros mais originais e informativos sobre a máquina de repressão do regime militar. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa aqui em nossos estúdios, convidamos o repórter do jornal Folha de São Paulo, João Carlos Magalhães. E contamos, como sempre, com Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Marcelo, boa noite. Boa noite. Bem, Marcelo, eu gostaria de começar esse programa falando que nós teremos várias perguntas para fazer, mas eu gostaria de começar colocando uma questão básica, que é uma questão que você coloca no livro e que eu acho importante a gente começar por ela. Quando a Comissão da Verdade começou seus trabalhos, quando ela terminou seus trabalhos, o Brasil sempre discutia, e o outro lado? Por que investigar apenas os crimes da ditadura? Por que não investigar os crimes da esquerda? Por que não investigar os crimes da luta armada? E no seu livro você afirma e repete uma distinção importante entre a violência, uma distinção importante entre a violência do opressor e a violência do oprimido. Mostrando que uma violência é uma violência que se destina à submissão, que se destina a manter um Estado ditatorial, e a violência do oprimido é uma violência que, de certa maneira, liberta, de certa maneira, emancipa e que às vezes é inevitável. Eu gostaria que você falasse um pouco, para a gente começar a discussão falando disso, e depois a gente vai para outras coisas. Tá. Eu acho que tem essa diferença básica entre a violência do oprimido e do opressor, ela pode ser vista, eu acho que claramente, dentro de um dilema, que é um dilema muito antigo na vida das pessoas, na história humana, que é vamos resumir ele como o dilema do se é lícito matar o tirano. Tá. Vários autores do passado já pensaram se isso era algo possível, vamos dizer assim, ou seja, se alguém diante de uma tirania poderia reagir a essa tirania e isso o absolveria, né? O Hobbes no passado colocou isso inclusive como uma teoria sediciosa que deveria ser combatida pelo Estado, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer é que existe uma diferença sim entre você reagir a um Estado que usa de todos os seus meios para garantir, para exercer uma violência sobre as pessoas, ou seja, de uma forma assimétrica, de uma forma desproporcional, usando desproporcionalmente a força, e do outro lado, pessoas que tentam reagir a esse Estado em uma espécie de defesa, vamos dizer assim, né? Isso torna, se a legítima defesa, vamos dizer assim, se uma guerra pode ser justa quando ela é uma guerra de defesa, justo também seria, portanto, quando se reage a uma tirania e quando portanto, se busca uma reação a esse Estado opressor, vamos dizer assim, como poderia ser visto e poderia ser compreendida a situação que nós vivemos nos anos 60, 70, até o final dos anos 70. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o jornalista Marcelo Godoy. Marcelo Godoy formou-se em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, em São Paulo, e desde 1998 trabalha no jornal Estado de São Paulo. Há 10 anos, ele começou a fazer uma pesquisa sobre as origens da violência da Polícia Militar Paulista. A intenção era produzir uma tese de doutorado, mas após as primeiras entrevistas e investigações, Godoy descobriu que poderia fazer um trabalho muito mais amplo. Foi assim que nasceu o livro A Casa da Vovó. A obra, de 610 páginas, conta como integrantes da Polícia Militar, agentes e investigadores da Polícia Civil e ainda oficiais de alta patente das Forças Armadas moviam a máquina de repressão do regime militar. Com apoio de centenas de documentos e 97 entrevistas, a publicação também retrata o funcionamento do DOI-CODE paulista, órgão de inteligência envolvido no sequestro, tortura e execuções de opositores da ditadura. O jornalista enriquece o livro com uma investigação sobre a doutrina de guerra revolucionária criada na França. A tática inspirou os crimes cometidos na ditadura militar brasileira e em outros países da América Latina. Eu acho que essa questão
da tortura ter vindo da França, quer dizer, foi ensinado pela força de repressão da França, é uma surpresa para muita gente, porque na época se dizia muito que todo o aparelho repressivo no Brasil estava baseado em treinamentos feitos nos Estados Unidos. Como é que isso chega nos porões da ditadura no Brasil? Assim, a gente tem que pensar, eu acho que se a gente dividisse duas formas, quando a gente fala muitas vezes de tortura, as pessoas imaginam que alguém precisa ensinar alguém a torturar. Ninguém precisa aprender tortura, porque basta a crueldade que você encontra dentro de cada ser humano já é suficiente para que ela entenda o que é causar dor ao outro e o que é causar sofrimento. Né? O que aconteceu de diferente, vamos dizer assim, por que a gente fala então em relação à França? O que eu falo em relação à França? O que acontece ali? Após 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os militares do mundo inteiro, como um todo, começaram a se questionar como seria a próxima guerra. Para os americanos era uma coisa simples, a próxima guerra seria uma guerra nuclear. Para os brasileiros, a guerra nuclear era inimaginável, era uma loucura. Né? E eles começaram a tatear, então, qual seria a próxima guerra deles. Surge nesse momento, nos anos 50, os franceses, com a Escola Superior de Guerra na França, em Paris, formulando uma doutrina em função da atuação deles, tanto na Argélia quanto no Vietnã, né, de combate a insurgências nacionais ali, que buscavam a independência desses dois países e que estavam lutando contra a colonização francesa. Ali, na França, eles desenvolvem, então, essa doutrina, que era uma doutrina fundamentalmente de emprego de tropa, que é a doutrina da guerra revolucionária. O que um militar pensa? Você, jornalista, vai na faculdade de jornalismo, estuda a teoria da comunicação, o médico estuda medicina, o militar estuda teoria da guerra. A função do militar é vencer guerras. Ou seja, ele pensa dessa forma. Então, se você for estudar o pensamento militar nesse ponto de vista estrito, né, do uso da tropa, ele vai formular, então, como vencer as suas guerras. E a guerra que os militares franceses pensavam que eles estavam lutando era dessa guerra revolucionária. O que seria essa guerra revolucionária? Era uma guerra que, para eles, começava na distribuição do primeiro panfleto. Ela não começava mais no primeiro tiro disparado. Eles praticamente invertiam, eles transformavam a política numa guerra. E não a guerra numa continuação da política. Essa noção acho que é uma noção importante. E é essa noção que é trazida pelos militares brasileiros que estudavam na França, na Escola Superior de Guerra na França, em Paris, para o Brasil. Em 1963, eles adotam o conceito, o Estado-Maior das Forças Armadas no Brasil, adota o conceito de um militar francês, chamado Gabriel Bonnet, para designar o que seria a guerra revolucionária e insurrecional do ponto de vista das Forças Armadas brasileiras. É exatamente o conceito francês, é decalcado desse livro, publicado pela Biblioteca do Exército em 63. E a partir daí, isso se espalha no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas Brasileiras, como uma febre. Né? A febre era ensinar o que era a guerra revolucionária. E com as consequências isso tem a ver com a tortura? Porque é uma questão... Sair do pensamento e para a prática. Vamos chegar na... O que tem a ver com a tortura? Bom, o que era essa guerra do ponto de vista prático? Os franceses eram muito... O militar também não fica só pensando, filosofando, né? O que seria essa guerra? Ele transfere, então, da parte da doutrina para definir o que vai ser a estratégia e quais são as táticas que ele vai usar. E quais seriam as táticas? Ele entende que as táticas da guerra revolucionária são táticas eminentemente policiais, porque ela é uma guerra de baixa intensidade, que se aproxima muito do que é uma ação policial de alta intensidade. Ou seja, mescla as duas coisas entre polícia e exército. E as táticas policiais quais são? Tortura, o uso de informantes, o uso de um fichário, o uso da vigilância. Todas essas táticas são usadas dentro da guerra revolucionária. A tortura passa a ser uma arma para obter a munição da guerra revolucionária. Qual é essa munição? A informação. É essa informação, a informação é que vai levar à neutralização, isso termos militares, né, que seria a desarticulação das organizações inimigas. Quais são as organizações inimigas? No caso do Brasil, era a oposição ao regime. É isso basicamente que fez o Exército aqui no Brasil, uma parte considerável do Exército brasileiro que se enfiou nessa tarefa de combater a oposição no país. Marcelo, tem uma questão importante no seu livro, que você entra na discussão se afinal isso foi uma guerra ou não. Por que isso é importante? Porque a esquerda, até hoje ela bate isso muito forte, que não houve uma guerra. Houve um massacre, houve uma
E você, eu achei um argumento interessante. Não, sim, houve uma guerra, mas foi uma guerra assimétrica. Sim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, por que foi uma guerra e não... Para mim é uma questão conceitual, tá? Eu vou tentar resumir rapidamente essa questão mais conceitual, que é o seguinte. O que é uma guerra? Uma guerra você precisa ter um aspecto político e um aspecto bélico. Né? Senão você não faz uma guerra. Dentro desses dois aspectos, isso existia. O que eu falo em guerra? Eu falo em guerra não exatamente do caso brasileiro. Eu estou falando que o caso brasileiro, que é um episódio de uma guerra civil ideológica internacional. As pessoas normalmente chamam isso de Guerra Fria. Eu digo que essa guerra, né, internacional, civil, ideológica, etc., no Brasil teve episódios, né, que se caracterizaram por essas ações armadas naquele período. Por que é importante, eu acho... Sabe qual é o problema de você definir isso? O problema não é definir o conceito que dizer se é uma guerra ou não. O problema é as consequências que disso advém. As pessoas imaginam que ao falar guerra, você significa que necessariamente você legitima todos os atos, as mortes que o exército praticou naquele período. Não. Por quê? Porque aí é a questão da simetria que você citou. Quando você tem um uso desproporcional da força, o que é guerra passa a ser massacre. É só uma forma de pensar, você entendeu? Ou seja, você pode reconhecer que é uma guerra, mas você reconhece que houve um uso também desproporcional da força, e que isso transformou essa guerra num massacre, na verdade, deslegitimando as ações do governo naquele período em relação ao combate que foi feito. Eu queria fazer uma pergunta, voltar um pouco à questão da tortura. Porque a escola francesa ensinou a tortura, ensinou a importância da tortura, institucionalizou, de certa maneira, a tortura, que você dava tortura abertamente. A gente vê no filme a Guerra de Argel, quer dizer, né? A gente vê, realmente explicando isso, era ministrado aqui, tudo isso. Agora, você acha que tem uma diferença entre um oficial que está ensinando a torturar um inimigo que é um estrangeiro, um inimigo que, além de tudo, é um árabe, o inimigo que, além de tudo, é um vietnamita, porque, né, estamos na Indochina, ou o inimigo que é um brasileiro? Isso é uma boa pergunta. Me diga, sabe, isso para mim, assim, é chocante. Fala aí. Eu acho que a resposta, parte da resposta é dizer o seguinte: o exército francês, embora alguns militares franceses até tenham defendido isso, jamais utilizou a guerra revolucionária, o conceito de guerra revolucionária na França, na metrópole. Nem em 68. Mas, exato. Embora o De Gaulle tivesse voado até Baden-Baden para se reunir com o... Eu não me lembro agora qual dos generais. Era um dos generais que estava exilado na Alemanha, que havia se envolvido com a OAS, a Organização de l'Armée Secrète. E, embora ele tivesse feito isso, ele jamais, pelo contrário, né, ele enfrentou os militares que tentaram dar um golpe contra ele em 61, partiram então para ação, para atos terroristas, né, contra o governo de Gaulle, e um deles foi até fuzilado, porque praticou um atentado contra a escolta do de Gaulle. Né? Ou seja, o exército francês nunca abraçou isso para usar na metrópole com o próprio povo. Né? Nunca fez isso com o Partido Comunista Francês, por exemplo, né? Ou com a esquerda francesa. Não fechou o Le Monde, apesar do Le Monde denunciar a tortura na Argélia. Né? Ou seja, nem fechou o Partido Comunista Francês, que tem uma grande denúncia de tortura na Argélia, era do Partido Comunista, do Partido Comunista especialmente. Né? Sim, ou seja, o exército francês nunca fez isso. Nunca fez isso, nunca usou a teoria contra o próprio povo. Né? Será que é isso que torna, estamos falando e pensando em invasão, será isso que torna a tortura no Brasil uma questão especialmente grave e difícil, com todas as cargas de preconceito? Não só no Brasil, na Argentina também. Em países onde você está ali, é uma coisa... Porque os franceses, eles também se auto-anistiaram. Os torturadores franceses se auto-anistiaram. Os torturadores franceses nunca foram processados na França. Mas nem pensar, viraram, né? Nunca foi. Pelo contrário, você teve torturador francês que virou deputado. Ministro! Tem um deles que virou ministro. Então, ou seja, eu penso, por exemplo, no Marcel Bijard, por exemplo, que era um dos generais mais condecorados da história da França, e que depois entrou na política francesa. Nunca foi questionado, né? Pelo menos... Não, assim, nunca foi. Nunca. Eu acho que inclusive, toda a polêmica em torno da responsabilização dos militares no Brasil e nos países da América Latina se deve fundamentalmente disso, eu não tenho a menor dúvida, deles terem usado isso dentro com o seu próprio povo. Agora, falando nisso, eu acho que tem uma questão importante aí, que você disse no começo do programa,
que é essa união da polícia com o exército, né? Sim. Quer dizer, é um Estado que mistura os dois órgãos como Sim. maneira de reprimir. E no órgão policial, o grande nome foi o Fleury, Sim. né? Luiz Paranhos Fleury. Uhum. Era o mais temido. Ele, você conta no seu livro que ele eliminava os seus opositores e depois fazia a tal da boate Timbum, né, que colocava o corpo dentro de um latão, enchia de cimento e depois jogava no rio Tietê ou no rio... acho que é o Tietê, na região perto de Avaré. Hoje eu leio ainda na internet que o corpo de Cervantes está sendo descoberto, ou estão tentando achar o corpo de Cervantes na Espanha, né? Alguém que morreu há 500 anos atrás. Por que ninguém no Brasil foi atrás desses corpos no Rio? Olha, eu acho que em alguma medida, em algum momento isso aconteceu, mas de forma insuficiente. Acho que primeiro, acho que as pessoas talvez partam, eu não saberia te dizer ao certo, mas talvez as pessoas partam primeiro de alguns pressupostos, de algumas premissas. Uma, acham que não vai se encontrar mais nada, por exemplo, já se passou muito tempo. Né? A outra, talvez outra premissa seja, mas será que esse depoimento, será que esse relato é um relato verdadeiro? Ou será que não vai ser perda de tempo você simplesmente ir lá e fazer essa busca? Já tentaram tantas vezes e não conseguiram. Né? Eu acho que essa dificuldade, né? E o pouco sucesso das buscas anteriores, me recorda de uma busca ocorrida em 1992, logo depois da primeira entrevista de um agente que revelou parte dessas ações clandestinas do DOI aqui de São Paulo, dada a Veja ao repórter Expedito Filho, né, que era o Marival Chaves, o agente, e foram feitas buscas na época na região de Avaré, nos rios da região de Avaré, e não localizaram ninguém. Eu acho que isso é algo que, vamos dizer assim, o insucesso anterior talvez também conte um pouco, sabe? Talvez isso desestimule as pessoas. Ou talvez as pessoas também não queiram simplesmente mexer no passado. Talvez para algumas pessoas, talvez para alguns políticos seja mais fácil você colocar uma pedra naquilo que aconteceu e viver a vida daqui em diante, ou do que ficar procurando né? Vamos ouvir a psicanalista Silvia Lobo, que esteve presa no DOI-CODE. Ela nos enviou uma pergunta. Eu agradeço a oportunidade de ter tido contato com o seu livro, generoso e competente, que me pôs em contato com lembranças dolorosas vividas por mim, quando muito jovem fui presa no DOI-CODE. E dentre várias perguntas que eu gostaria de fazer, me incita uma primeira, que diz respeito à participação das mulheres nesse movimento ocorrido nesse período da nossa história. Sobre a participação das mulheres no DOI-CODE. A tortura contra as mulheres. A tortura E contra as também mulheres. as mulheres do DOI-CODE, que é uma novidade do seu Sim. livro. É bom você aproveitar e falar disso Eu também. acho assim, em relação às mulheres, os agentes, os agentes vão nos depoimentos dele, aqueles que concordarem em falar, até esses estabelecem um certo limite, né? Eles tentam justificar a tortura o tempo todo, né? E tentam, de alguma forma, tentar circunscrever a tortura a alguns limites, alguns parâmetros, tá? A imensa maioria deles tentou enfaticamente negar abusos sexuais, o estupro, né? Mas a visão deles de abuso sexual também é uma visão, né? Eu acho que... Bem, para quem está cometendo outros abusos, né? Aí estamos falando de... há muitos relatos de violência sexual contra presas dentro do DOI-CODE. E esses relatos inclusive freiras, né? Inclusive freiras. Isso foi, no caso da Madre Maurina, por exemplo, que eu acho que é o que você deve estar citando, isso aconteceu envolvendo um oficial do Exército, que era de Pirassununga, na época, que estava participando dessa operação, e mais agentes do DOI-CODE que haviam sido, então OBAN, que haviam sido deslocados até o interior. Né? Ou seja, houve participação sim. Né? Ou seja, só o fato de você interrogar um preso, você despi-lo,
né? Você deixa ele completamente sem defesa, indefeso, né? Diante daquela violência que era praticada lá. Acho que só isso. Para um homem já é difícil, para uma mulher isso é... Não, mas aí as agentes que faziam isso? Certo. As agentes que trabalhavam no DOI-CODE, elas tinham... A função principal delas era o serviço de investigação, na seção de investigação, que era talvez a seção mais sigilosa do DOI-CODE. Tá? Ali eles faziam as vigilâncias, desapareciam com as pessoas, sequestravam e desapareciam com as pessoas, torturavam e matavam clandestinamente. Todas as operações clandestinas do DOI foram feitas por essa seção, a seção de investigação. Tá? As mulheres trabalhavam nessa seção. Algumas delas se envolveram, inclusive, em mortes, tá? Em operações que terminaram em mortes. Tá? Eu não consegui relato de mulheres que tivessem participado de interrogatório e tortura. Tá? Embora eu não considero que essa possibilidade a gente possa afastá-la. Tá? É apenas talvez um defeito da minha apuração. Tá? Mas eu não consegui relatos nesse sentido. Mas que participaram, que há informações que elas participaram de operações que terminaram em mortes, de vigilância, tinham conhecimento da tortura que era praticada ali. Muitas delas, dessas mulheres. Isso não há menor dúvida. Essa era um pouco o dia a dia dela. Marcelo, acho que talvez por ser também jornalista, tem algumas questões metodológicas que eu achei muito interessantes, assim. Uma delas é, o seu livro, acho que até de maneira rara, na historiografia sobre o período, ele é sobre os carrascos, Sim. não sobre as vítimas. E esses carrascos, obviamente, falaram com você, eles estão vivos. Como é que é a vida dessas pessoas hoje? Como é a vida delas com as famílias delas? E como eles veem o passado no momento em que esse passado está sendo desvelado em cadeia nacional e cada vez mais torna Número 1, eles continuam, vamos dizer, eles têm um discurso entre eles. Não sei até que ponto esse discurso é conhecido pela família deles, porque nem todos os familiares, segundo o relato deles, sabiam o que eles faziam e no que eles se envolveram. Tá? Eu ouvi de vários deles expressões do tipo, isso eu nunca falei nem com a minha família. Né? 2, mas há casos estranhos, vamos dizer assim. Eu vou citar um deles, por exemplo. Um agente que era conhecido, ele tinha o nome de guerra dele, Fábio, que era o João de Sá Cavalcante Neto. Eu conversei 3 vezes com ele. Uma quarta vez eu volto na casa dele, 2, 3 anos depois, e descubro que ele tinha morrido. E quem me atende é o filho dele. E quando eu pergunto para o filho dele qual o seu nome, ele me fala Fábio. Algo... eu acho que a relação dele com o fato dele usar como nome de guerra o nome do filho, né, mostra um pouco acho que identifica um pouco esse personagem, vamos dizer assim, tá? Eles vivem hoje, alguns deles vivem, têm uma relação com a política atual em que eles, de profunda decepção, porque eles se consideram como perdedores, né? Venceram militarmente, mas perderam politicamente. Né? Ou seja, eles veem o que eles chamavam de esquerda no poder, né? Aquelas pessoas que eles combateram. Né? Eles levam, pelo menos dos que eu entrevistei, há relatos de pessoas que enriqueceram depois, tá? Alguns com empresas de segurança, etc. Mas a maior parte dos que eu entrevistei leva a vida de aposentado, alguns ainda com contatos com pessoas da ativa, outros não. Tá? Mas levam uma vida de e há militar de arrependimento, pijama. não? Você acha? Muito pouco, eu diria. Um ou outro carrega o que, por exemplo, tem um deles que eu fiz questão de mostrar esse relato inteiro no livro, porque é um relato raro, tá? Que é um relato de arrependimento nesses termos. Mas não foi alguém que matou, mas ele se considera partícipe de uma morte, né? Porque ele conta como foi a noite que ele passou com uma pessoa que ele sabia que no dia seguinte seria assassinado. Sim. Né?
que era um militante do Movimento de Libertação Popular, o Antônio Benetazzo, que foi preso em São Paulo em 1972, levado até o DOI, e essa pessoa tomou conta do Benetazzo na última noite. E ele relata como foi essa última noite, né? Dele do lado de alguém que ele sabia e que ele tinha a impressão que o próprio Benetazzo sabia que seria morto no dia seguinte. Ele entrega o Benetazzo para 4 agentes da seção de investigação que vão executá-lo. Né? Uma execução assim, absurda. Horrível. Passa o carro em cima do jeito, o cara não morre. Depois ele tem que voltar. Depois volta. Exato. Uma coisa espantosa, assim. É terrível, terrível. Um deles, que era um policial civil, conhecia um delegado na delegacia do Brás e ia fazer o que era então método durante o comando do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, a encenação de tiroteios ou atropelamentos como forma de justificar a morte de presos, né? E a morte desse preso seria justificada com um atropelamento. Então eles precisavam simular dessa forma. Por isso passaram primeiro com o carro por cima dele. Atropelaram de verdade, né? Daí estão levando ele até ao Brás, onde seria simulada essa morte. Então, a ideia era jogar o corpo diante do primeiro caminhão, ônibus que passasse, para que ele fosse, então, colocassem a culpa no. Ele tentou fugir, o motorista do caminhão, ele saiu correndo, o motorista do caminhão não viu, passou por cima dele, etc. No meio do caminho, o preso acorda, desperta, né? E eles, né, passam por cima do horror e levam o preso de volta para o mesmo lugar onde estava, e aí matam ele a pedrada, né? De uma forma que eu acho que toda essa história, né, é o que faz esse agente especificamente que tomou conta dele na última noite de vida dele, dizer, olha, um dia ele vira para mim e fala assim, olha, eu sei de um caso aí, não sei se já te falaram, da morte do Benetazzo, é um caso muito ruim, etc. Eu falei assim, daí ele parou e falou assim, olha, todo mundo tem um fantasma. Esse é o meu fantasma. Eu falei assim, mas por quê? Daí ele começa então a relatar que ele abria o armário da casa dele e via o Benetazzo ali dentro. Né? Via o rosto do Benetazzo. E aquilo foi tomando conta dele e ele vai descrever. Você citou o Ustra aí, e parece que o Ustra acabou prejudicando o seu trabalho de pesquisa. Você podia explicar para a gente como é que foi isso? Eu nem esperava que fosse de outra forma, mas em suma. Eu procurei o Ustra porque algumas informações, o Ustra é detentor de muitas dessas informações. De fato, ele é uma pessoa-chave nesse processo, né? E eu comecei, então, a ir atrás dele, pedir uma entrevista, etc., tudo mais. E, ao mesmo tempo, estava indo atrás dos agentes. E vários. Mas vários mesmo. Alguns eu liguei, entrevistei, conversei, ou fui na casa da pessoa, entrevistei 1 hora, 2 horas de entrevista, numa primeira entrevista, meia hora de conversa, se fosse por telefone, 40 minutos, 1 hora. E o sujeito dizia, olha, não, amanhã vem aqui na minha casa que a gente vai continuar essa conversa, etc. Ou volta na semana que vem que eu vou estar aqui, vou te receber, tá. Você ligava para marcar a entrevista de volta com o cara simplesmente não atendia o telefone, sumia, etc. Né? E com o tempo eu descobri que, na verdade, isso era uma ação do Ustra, que ele começou a ligar para os agentes, e falou até numa reunião que eles mantiveram, que eles mantêm todo ano lá em São Paulo, que se alguém fosse procurado, né, por mim, era para que a pessoa se reportasse ao doutor Sebastião, na época, o chefe da seção da Companhia de Informações do Comando Militar do Sudeste, né, que se identifica ainda com o mesmo, né, da mesma forma, né, doutor Sebastião, né, que ele então diria como o agente tinha que proceder, né? Ou seja, manter o bico calado, fechado e não falar sobre o passado. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o jornalista Marcelo Godoy. Não saia daí. Bem, o Espaço Público está de volta com o jornalista Marcelo Godoy. Marcelo, eu gostaria de falar uma pergunta sobre o seu livro. É aquela sensação de que você chegou perto da demonstração ao vivo da chamada banalização do mal. Aquele momento em que o mal ele é internalizado, se burocratiza e vira um ato reflexo que ninguém liga. Então, assim, os agentes, né, do DOI-CODE chegavam a falar do local de trabalho como açougue.
porque era o local em que as pessoas eram esquartejadas. Né? Mas Como mesmo a açougue, casa da vovó, né? O nome que Casa usava. da vovó, ela chama de casa da vovó porque é o lugar onde tudo é bom. Tudo é bom. Né? Lá que era bom. As pessoas iam morrer, ironicamente, uma viagem. Né? E tem uma coisa que eu achei espantosa, é que eles invadem um apartamento onde tem uma militante da LN, pega um monte de perucas, colocam as perucas em exposição e as mulheres, os oficiais, vão lá escolher perucas de pessoas que naquele momento deviam estar sendo torturadas. Quer dizer, como é que é essa conversa, como é que isso se produziu, como é que é a tua sensação ali nisso aí? Olha, eu fico pensando o seguinte, essas pessoas, elas têm, primeiro, muitas delas têm uma necessidade de esquecer do que aconteceu e era muito difícil, portanto, fazer essas pessoas, é muito difícil fazer as pessoas falar, porque ninguém quer acordar de manhã, olhar para o espelho e falar, eu sou um assassino, eu sou um torturador. Né? Ou seja, o esquecimento é o grande ideal dos criminosos, né? Ou seja, eu quero que o que eu fiz não seja lembrado. Eu acho que isso é pacífico. Quando você não esquece e você lembra, você então procura justificar. Né? Você começa a dizer então que você estava fazendo aquilo para salvar o país, para combater o mal, para salvar vidas, ou seja lá qual for a justificativa que você dá. Né? Mas fazer o mal, mesmo que esse mal seja considerado um mal menor, ainda é mal, né? Você ainda está praticando o mal. Né? Há uma reação deles, não tem a menor dúvida disso, de uma normalidade. Acho que desde o momento que eles eram arregimentados para o destacamento de operações de informações, para o DOI, né? Eram voluntários, ninguém era obrigado a ficar. Eu tenho vários relatos que eu encontrei, que o sargento fulano chegou lá, ficou lá uma semana, olhou aquilo, falou, mas esse trabalho não é para mim, eu estou indo embora. E não tinha nenhuma consequência. Do ponto de vista administrativo, da carreira dele, isso não tinha implicações nenhuma. Ou seja, era possível dizer não. Era possível dizer não à tortura. Era possível pelo menos dizer não, porque eu estava cumprindo ordens. Não. Você ficou lá, porque você concordou com aquilo que ocorria lá. Você aceitou esse trabalho? Você aceitou. Exatamente. A palavra deles é trabalho, missão, ou seja, uma normalidade, não tem a menor dúvida. Aquilo é um trabalho como outro. Né? Mas ao mesmo tempo eles não eram sádicos, né? Essa é uma parte interessante do seu livro, que você tenta entrar na razão por trás do que parece só ser um ato de sadismo, um ato de... Existia sadismo de alguns agentes, não tem a menor dúvida. Tem um torturador que um dia chegava aí e falava assim, fulano de tal era um sádico. Ou seja, para os parâmetros de dentro do DOI, o fulano, que era o capitão Ubirajara, era um sádico. Ou seja, você imagina, eu imagino o que deveria ser como esse sujeito tratava os presos. Né? Mas de fato existia uma racionalidade. E principalmente entre os militares do Exército, mas não só entre eles, mas principalmente entre os do Exército. E aí vem toda a doutrina da guerra revolucionária, vem tudo isso que a gente já conversou aqui. Eles imaginavam que eles tinham, vamos dizer assim, talvez algumas coisas que indiquem essa motivação deles. O anticomunismo, né? A associação entre o criminoso político e o criminoso comum, né? Eles associavam isso como um criminoso simplesmente, né? Ou seja, se eu faço isso com o bandido na delegacia de polícia, torturo, mato ele, o esquadrão da morte, vai lá e mata uma pessoa, eu também posso fazer isso com o criminoso político, porque no fundo trata-se de criminoso e ponto. Né? É tudo a mesma coisa no entendimento deles. Então essas coisas, o sentimento de vingança muitas vezes, né? De associar uma vingança ao fato, vamos dizer, de uma organização da esquerda armada ter em uma ação matado um policial. Então aquelas pessoas que participavam daquela ação se transformavam em alvos para serem mortas. Elas, se fossem presas, não ficariam vivas. E muitas vezes isso incluía também uma espécie de fantasia do inimigo, né? Quem era o comunista, quem eram essas pessoas, eles se tornavam, de repente, seres superpoderosos. Em alguns casos, eu acho que existia um pouco isso também. Mas eu acho que eles não tinham... acho que, basicamente, assim, chega um momento que eles tomam uma decisão, que é uma decisão que eles falam que era uma espécie de critério. É assim que os agentes se referem a isso, né? Que era o seguinte... fez curso em Cuba, ou seja, treinou guerrilha em Cuba, na China, onde quer que fosse preso, morte. Se envolveu em crime de sangue, onde algum militar foi morto, etc.,
A partir de um determinado momento, se essa pessoa fosse presa, a partir de 1971, mais ou menos, morte, né? Dirigentes de organizações, alguns especificamente, morte. Ou seja, Paul Stuart Wright, por exemplo, né? O DOI participou da operação em que Paul Stuart Wright foi preso. Né? Isso quem me contou foi o agente João de Sá Cavalcante Neto. Né? Wright morreu por quê? Porque para os militares ele havia feito curso na China, curso militar na China. Isso está documentado, por exemplo, numa apostila que o Centro de Informações do Exército enviou para diversos órgãos de informação em 1971, com os nomes de pessoas que haviam feito cursos, no entendimento deles, para eles identificava isso como curso militar, curso de guerrilha, seja lá o que fosse, né? Cursos na China, em Cuba, acho que China e Cuba, fundamentalmente, mais de 200 e tantas pessoas listadas. Qualquer uma dessas, num determinado período do regime militar, se tivesse sido presa, teria sido assassinada. Bem, nós ouvimos o deputado estadual do PT, Adriano Diogo. Ele nos enviou uma questão. Marcelo, qual a relação entre o DOI-CODE e o DOPS? Qual a relação entre os militares e a Polícia Civil? Na medida que o DOI-CODE, por muito tempo, como Operação Bandeirantes, era uma prisão ilegal, era um sequestro, como eles legalizavam isso no DOPS? Bom, eu acho que isso é uma coisa que eu também queria, que eu fiz questão de deixar muito claro, que me parece que os agentes, nesse caso, faz muito sentido o que eles dizem. E aí, em cima de toda essa história de doutrina, etc. O DOI era um órgão militar. Ele tinha uma estratégia militar. O que interessava para o DOI era desarticular, neutralizar ou matar o inimigo. Aquelas pessoas identificadas como inimigas. O que é o DOPS? O DOPS é um órgão policial. O que era importante, a tortura não era importante para se obter confissões de crimes. Não interessava muito aos militares saber quem tinha colocado uma bomba não sei aonde, quem tinha assaltado o banco, quem tinha sequestrado. Isso eram informações menos importantes do ponto de vista do DOI. O que o DOI queria saber era onde estavam as pessoas em liberdade, onde eram os imóveis usados pelas organizações. Ele queria, ou seja, informações que levassem à desarticulação, à neutralização dessas organizações. Eram informações militares que interessavam para o DOI. O que fazer com os presos, aqueles que sobreviviam, né? Porque você tem que colocar o prisioneiro de guerra em algum lugar, né? Para eles era uma guerra, né? Então, manda para o DOPS. O DOPS, então, fazia o inquérito, né? E aí toda essa tradição nossa manda para a Justiça Militar julga, dá uma pena para o sujeito e mantém o cara preso lá durante um tempo, em uma espécie de campo de prisioneiros. Era como se a Justiça Militar tivesse, e o presídio tivesse virado uma espécie de campo de prisioneiros na concepção dos militares. Essa talvez seja a principal relação. Enquanto o DOPS era um órgão de guerra, o DOI era um órgão de guerra, melhor dizendo, o DOPS era um órgão que continuava, que tinha essa missão de dar um jeito no preso depois. O que fazer? Tanto que os presos até preferiam, quer dizer, ficavam aliviados quando iam para o DOPS, porque sabiam que a chance de sobreviver era grande. Há muitos relatos que falam que era um alívio, não que o DOPS não torturasse e não tenha matado. Torturou, matou. O Fleury mata Marighella, mata Joaquim Câmara Ferreira, ou seja, o Fleury tortura centenas de pessoas no DOPS, etc. Mas isso sempre tem de uma ótica do Fleury, de uma ótica policial. Eu queria fazer uma pergunta, Marcelo, que é uma coisa interessante. Você começa seu livro, quando ele dá uma pesquisa, investigando a violência da polícia militar, que é uma questão que tem para todos nós. No final do seu livro, a gente vai descobrir que tem uma resistência de uma parte da PM à tortura, que tem oficiais da PM sendo torturados, alguns são mortos, e a gente tem em São Paulo quase que um levante de famílias, de coronéis, de praças. É uma coisa surpreendente, até para a história. Dá para falar um pouco disso? Porque eu acho isso para mim uma novidade absoluta do livro. Existia uma célula do Partido Comunista Brasileiro dentro da Polícia Militar de São Paulo. E era uma célula importante. E que passou completamente ilesa às cassações dos anos 60 e quase todo o período da chamada luta armada até o final de 74. Ela só é descoberta pelo Exército, veja bem, em 75. Por quê? Porque a PM conhecia. Tinha informações. Conhecia e tolerava. Conhecia e tolerava, achavam que era esse pessoal que lê, como eu ouvi de coronéis da Polícia Militar, esse pessoal que lê a Voz Operária embaixo da ponte, são diletantes, não enxergavam neles um inimigo.
Né? Um deles, ocupava uma função importante, inclusive era o chefe de Estado-Maior do Policiamento do Interior de São Não Paulo. só isso, o Coronel Silvestre. Pois é. Vicente Silvestre. Foi preso e torturado barbaramente, espancado de uma forma Quase foi morto, impressionante, na ele quase foi morto lá. A situação dos presos da Polícia Militar chega, porque existiam 70% do efetivo do DOI, era constituído por policiais militares. A informação da prisão dessas pessoas chega à Polícia Militar, começa a haver um burburinho dentro da Polícia Militar, começa a haver reação, essas informações chegam ao governador Paulo Egídio Martins, na época. O Paulo Egídio reclama com Geisel, reclama com Golbery. O clube de oficiais da PM começa a se mobilizar contra aquilo, porque não concordava. Como assim? Estão torturando os nossos colegas? Né? O comandante da PM tem uma reação muito forte quando ele descobre que o Silvestre participava dessa célula, vira aos gritos, fala, né, traíste o teu comandante, traíste a tua pátria. Era o general Francisco Batista Torres de Mello, né? Está vivo, mora em Fortaleza atualmente. Mas o Torres achava que aquilo tinha que ser resolvido pela própria Polícia Militar. Né? O Erasmo Dias, que era secretário da Segurança Pública, também pensava assim. Né? Se sentiram atropelados, né, pelo Exército. Há uma reação. O DOI chega ao ponto de imaginar que deveria prender mais gente, porque achava que esses comunistas dentro da Polícia Militar tinham recebido cobertura de outros oficiais e chega a pensar em prender o chefe de Estado-Maior da Polícia Militar na época, o coronel Hélio Guaicurus, que era o segundo homem na hierarquia. Na época a PM era controlada por oficiais do Exército, era comandada por oficiais do Exército. E sempre o chefe de Estado-Maior era o segundo cargo, que era sempre um PM, era vamos dizer assim, era o primeiro PM. Era o primeiro PM, né, que era o Hélio Guaicurus. E há uma reação. O ministro do Exército, o Frota, escreve isso, inclusive, nas memórias dele. Né? Ele diz que ele chama o comandante, em função dessa reação, chega até ele é pressionado, ele chama o comandante do 2º Exército e pergunta, só existe a versão dele, né, para essa conversa. Ele diz que cobre, então, o que você está fazendo? Você está contra mim, Edinardo? Mas por quê? Pelo que está acontecendo lá com o coronel, e o Edinardo, então, admite que, segundo o Frota, isso é uma coisa rara, porque talvez é o único caso em que, em uma ata de uma reunião do alto comando do Exército, naquele período, é registrado um caso de tortura. O Frota registra na ata e escreve dizendo que o coronel havia sido espancado dentro do DOI e que ele havia pedido que providências fossem tomadas. E eu vou conversar com o Vicente Silvestre e ele me conta, realmente, apareceu lá um certo dia um coronel do Exército, Paz, e me mandou para o Hospital dos Defeitos da Face. Eu vou conversar com o coronel Paz, que era quem tinha entrado lá, era o chefe da 2ª Seção do Exército, e entrei lá realmente para mandar o cara, não podia mandar o cara da forma como ele estava de volta para a PM, com aquele olho, daquele jeito, etc. Deformado, né? Deformado, né? Porque ele teve a cabeça chutada, né? Como se fosse uma bola, né? Pelos torturadores. Né? Alguns dizem até que essa pressão toda e essa intervenção dentro do Ministério do Exército, salvou a vida do Vicente Silvestre. Que teve um outro coronel que morreu em consequência só que era da reserva, em consequência das torturas lá dentro, e um tenente também da PM que também morreu. Esse dentro do DOI. O coronel, eles ainda mandaram o cara embora um dia antes, ele acabou morrendo no hospital, né? Mas foi uma coisa que impressionante, realmente, essa relação. Tem uma questão interessante, você está falando da polícia, e é uma análise que é recorrente. Eu creio que você que analisou a fundo esse período importante da polícia paulista, né? Claro Sim. que não era. E de que maneira essa cultura de violência subsiste hoje em dia na PM paulista, que é uma das PMs mais violentas do mundo, né? Eu tenho uma tese que é a seguinte: o DOI começa a fazer na época do Ustra, os tais teatrinhos, né, para justificar a morte. Fulano reagiu à prisão, no revide, ele foi baleado e morto por agentes dos órgãos de segurança, e divulgava essas notas para a imprensa naquela época. Né? Eu diria para você que alguns desses policiais que trabalharam no DOI foram trabalhar na rota depois. Né? Eu sei de pelo menos 2 deles, né, e que participaram desses teatrinhos. Eu não acho que é uma hipótese destituída de qualquer senso, pelo contrário, eu acho que é uma hipótese provável, eu digo hipótese, né, que
parte desse fazer, desse saber fazer, vamos dizer assim, né, dessas encenações, tenham sido levadas, tenham saído, né, dessa área da repressão política e tenham chegado ao policiamento comum, ao policiamento de rua, Inclusive, e se mantendo como uma praga. O general Torres de Mello era conhecido dentro do Estado-Maior dele. Quem me relata isso é o coronel Bruno Éboli, que era o chefe da seção de informações da PM, da segunda seção, ou seja, não é exatamente um neófito, um burocrata, né? O Bruno Éboli Belo me conta que o Torres saía pelo Estado-Maior falando na sexta-feira à noite, né? Pessoal, vamos pra rua, vamos catar bandido, né? No sentido de, né? Ou seja, bandido, né, tem que morrer, né? Eles premiavam policiais que se envolviam em ocorrências com morte, né? E isso como se fosse incentivando, né, esse tipo de comportamento. Né? E isso, né, essa forma de agir dentro da Polícia Militar, ela permanece, vamos dizer assim, até hoje. Wagner da Costa Araújo manda uma pergunta pelo Facebook. Ele pergunta, foi feita alguma entrevista com Sebastião Curió, peça importante na guerrilha do Araguaia? Não, porque o Curió teve uma atuação, como ele próprio disse, fundamental no Araguaia e em algumas outras operações ligadas ao Centro de Informações do Exército, ao CIE, e não ao DOI de São Paulo. Então, por isso não. Eu queria saber o seguinte, aproveitando essa pergunta, qual foi o fio da meada? Quer dizer, como é que você chegou ao primeiro nome e depois a todos os outros? Como eu tinha falado, essa pesquisa começa a partir de uma premissa que era preciso estudar um pouco o papel da Polícia Militar dentro do regime. Conversando com policiais militares que trabalharam na corporação naqueles anos, um coronel um dia chega para mim e fala o seguinte: você tem interesse em conversar com alguém que trabalha no DOI, alguém da PM que trabalha no DOI? Eu falei assim, bom, evidente, me interessa sim, pode ser um aspecto dessa pesquisa, né? Ou seja, se policiais militares trabalharam no DOI, isso de alguma forma pode ser importante. Ele vem então me apresenta a pessoa. Foi uma experiência engraçada, vamos dizer assim, como jornalista, porque você tem ideia do que é entrevistar uma pessoa durante quase 2 horas sem saber o nome da pessoa. Ela foi trazida por esse coronel. Terminou a entrevista, eu continuei sem saber o nome da pessoa. Eu tinha gravado a entrevista, você tem um relato gravado, mas não sabe quem é, né? E como eu entro em contato com você para continuar, porque eu ainda tenho mais dúvidas, etc. Fala com o coronel. E assim foi, a segunda entrevista, ele chegou com o coronel a tiracolo, continuei falando, entrevistando, gravando, sem saber a identidade dele. Só no terceiro contato, então, ele me falou quem ele era e permitiu que eu pudesse fazer o contato com ele. A partir desse e de um outro policial militar que trabalhou no DOI, foram surgindo os nomes de outros agentes, e aí... Ao todo, quantos foram? Porque você conseguiu 25. Olha, mas quantos você identificou? Eu identifiquei dos que não haviam estado em nunca nenhuma lista de agentes, tá? Acho que mais de 50. Tá? Sabe, listas, por exemplo, do Brasil Nunca Mais, ou publicadas em jornais, listas de acusados de tortura, ou de participantes desses órgãos de segurança, mais de 50. Eu acho que do DOI existiam até então uns 80, mais ou menos, identificados. Eu queria fazer uma pergunta, que eu achei uma coisa que me chamou a atenção no livro, é que você dedica um bom relato à morte do tenente Alberto Mendes Júnior, e sim. você fala, inclusive, do erro, você fala que 10 mil pessoas foram no enterro. Não é comum, num livro de quem faz essa sua distinção da violência do opressor e da violência do oprimido, alguém dá esse destaque que você deu, que eu acho importante. Quer saber como é que foi a repercussão disso? Porque eu acho uma discussão importante, é um fantasma que volta e meia aparece aí, que as pessoas não... Eu acho que você tratou... Como é que foi isso? Olha, você entra num quartel da Polícia Militar e é muito comum você encontrar um retrato desse tenente, o tenente Alberto Mendes Júnior. Ele virou um símbolo para a Polícia Militar de São Paulo. Você entra no quartel da Rota, não só tem retrato, como tem um busto. Todo dia 10 de maio, você tem uma cerimônia em memória do tenente, algo semelhante com o que o Exército fazia na Praia Vermelha, lembrando a intentona, lembrando a rebelião de 35, né? Lembrando os mortos na rebelião.
isso, evidentemente, quando você percebe isso, passa a ser um caso de um simbolismo gigantesco para aquela corporação. Né? Então é preciso você compreender, primeiro, estudar o fato, as circunstâncias, saber como foi a morte daquela pessoa e tentar explicar do porquê aquela morte se transformou num símbolo e de que forma essa morte foi instrumentalizada, foi usada, né, para motivar o combate à esquerda, aos grupos de esquerda naqueles anos. Então é importante você saber, você ter isso para você compor esse contexto, para você explicar. Se há uma tentativa de você tentar, de você ver as motivações desses militares, a gente não pode perder de vista também isso. Né? Então, quando você tem a morte do Mendes Júnior, é relatada por vários deles. Né? Como... Todos falam, né? Uma coisa... Todos, vira um símbolo, vira uma justificativa ou uma licença. A licença da vingança. Né? Ou seja, eu posso matar aquele guerrilheiro, porque aquele militante, porque fizeram isso. Este ato me concede essa licença, né, para cometer a minha violência, né, esse assassinato. A minha vingança. Marcelo, tem outra pergunta de jornalista, talvez, mas eu acho que ela é importante. Durante a sua pesquisa, e o livro deixa bem claro, algumas das principais fontes do seu livro são pessoas que nunca são identificadas com o próprio nome delas, elas aparecem com os codinomes. Uhum. Isso foi, para você, um dilema ético? Houve sim. Houve sim, porque você está ouvindo pessoas confessarem crimes que não são, né, não é ninharia, né? A gente está falando de assassinato, de sequestro, de tortura, né? Você está lidando com casos gravíssimos, né? Eu acho que, do ponto de vista jornalístico, eu pensei até que ponto o sigilo da fonte se justifica num caso desse. E o paralelo que eu fiz foi que se eles estavam contribuindo para que não houvesse, para que você recuperasse a memória desses casos, e se eles estavam contribuindo para o restabelecimento da verdade desses fatos, mesmo que isso significasse o surgimento de novas versões, independente disso, mas que se havia apontando inclusive autores desses crimes, apontando, ajudando a compreender o que foi que aconteceu naquele período, eu achei que se justificava, do ponto de vista ético e moral, preservar a identidade dessas pessoas, se esse era o preço. Eu acho que esse foi um dilema que outras pessoas que trabalharam com isso já passaram, não só aqui como em outros países. Com os militares franceses também isso aconteceu, com os autores que trabalharam com a tortura na Argélia também tiveram essa mesma postura que eu tive. Pode-se falar que é uma espécie, tá? Bem entre aspas, uma espécie de delação premiada. Talvez fique mais fácil para as pessoas entenderem mais ou menos como funciona isso se a gente fizer esse paralelo, vamos dizer assim. Eu queria fazer uma pergunta sobre desaparecidos. Uma coisa que é importante desse período é que quando chegou, você não toma só a decisão de matar, que é uma decisão. Você podia julgar, você podia matar. Não, você toma a decisão de matar e desaparecer com o corpo. Isso é uma coisa que vem assim, na Argentina é assim, no Chile. Na Argélia é assim, e o que você, no Chile, até hoje a gente não acha os desaparecidos. Como é que é isso? Por que precisa desaparecer? Eu li uma história de que é para impedir a resistência. Dizer que você acha um desaparecido, né? Como é que é isso? Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que é uma forma deles levarem o terror àqueles que eles chamam de terroristas. Tá? Eles acham que assim eles estão levando esse terror. Eles acham que assim também eles estão impedindo a morte gloriosa, né? Ou seja, do mártir, a morte do herói. Do herói, né? A transformação dessas pessoas em heróis. Eu acho que eles também têm uma forma de... tem uma explicação também mais simples para eles, do ponto de vista operacional, que muitas vezes mantém em sigilo a morte do sujeito, interessa a eles, como uma forma de causar confusão dentro da organização que eles estão combatendo. A pessoa sumiu, e a pessoa da organização não vai saber se ele foi preso e passou a colaborar com os militares, se ele simplesmente resolveu abandonar a luta armada, se ele foi morto, o que aconteceu. Então é instaurar a dúvida, trabalhar com esse conceito também de levar a contra-informação, de você provocar um desequilíbrio na organização que você está querendo combater. Tem também essa questão. Tá? Eu acho que tem vários aspectos. Agora, com relação ao Fleury, o que você conseguiu apurar a respeito da morte dele?
Eu não, em relação à morte do Fleury, eu não entrei nessa questão, porque não foi algo relacionado ao trabalho do DOI. Durante esse trabalho seu, acho que dá tempo ainda, né, Paulo? Dá tempo. Vamos lá. Bom, rapidinho. Você recebeu ameaças de agentes para parar de fazer a pesquisa? Bom, uma foi bem clara para mim. Um dia eu chego no jornal, pego o telefone, tenho o hábito, tinha lá o gravador ali acoplado, ali o programinha acoplado ali com o computador, o telefone, essa coisa toda. Tocou o telefone, começa uma conversa estranha, o sujeito, você não me conhece, mas eu te conheço, já começo a gravar. O sujeito vira e fala assim, começa lá com uma história, assim, conversa seca Lourenço, não sei o que lá pelas tantas ele vira e fala assim, olha então, eu também, você está escrevendo um livro, né, então, eu também tinha um amigo meu que quis escrever um livro, mas mudou de ideia, eu falei assim, mas por quê? Porque suicidaram ele? Eu falei assim, interessante, eu falei assim, mas esse tempo já passou, eu falei pro cara, daí ele vira e fala assim para mim, não passou não, tanto não passou, que eu tô telefonando, você procurou algumas pessoas, né, essas pessoas me procuraram e agora eu tô te procurando, né. Eu falei assim, tá bom, ok, né? O que eu acho assim, eu acho que se isso fosse, né? Se isso fosse ser importante, né? Esse tipo de ameaça, esse tipo de, né? Acho que para todos nós jornalistas, né? Ninguém saía de casa, né? Se fosse assim, a gente vendia tomate, né? Em vez de ficar... Você manteve esse livro em segredo por muito tempo. Esse projeto foi um segredo e só foi praticamente sabido agora, né? Como é que é isso? Como é isso? É uma questão é fundamental. Eu acho que assim, primeiro, a palavra escrita assusta. A palavra escrita assusta as pessoas. Deve estar registrado. Então, a pessoa não é só isso. O sujeito olha aquilo e se apavora. Ele vê o escândalo em cima da palavra escrita. Então é necessário, primeiro, para você continuar a apuração, manter o máximo de sigilo para você conseguir aprofundar essa apuração. Bem, eu queria agradecer ao nosso convidado de hoje, o jornalista Marcelo Godoy, autor de A Casa da Vovó, um dos livros mais importantes sobre o período da ditadura. Queria agradecer ao Florestan Fernandes, ao João Carlos Magalhães. E queria agradecer a você que nos assistiu até agora. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Desde já, convido para um novo encontro aqui mesmo, na próxima terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!